dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz que vem da parte do nosso Deus, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, possa habitar em nossos corações, nos fazendo crescer no seu conhecimento, na sua graça maravilhosa, em tudo o que é santo, em tudo o que é bom, em tudo que agrada ao Senhor. Amados, vamos para o nosso estudo bíblico diário. Essa semana estamos estudando a lição número 1, Conhecer a Deus, com base aqui no capítulo 1 do livro do profeta Isaías. Ontem, na quarta-feira, nós estudamos aqui os versos que vai do versículo 11 até o versículo 14, né? Quando o Senhor disse pela boca do profeta Isaías ao povo de Israel: olha, eu estou farto da multidão dos vossos sacrifícios, né? Eu estou farto dos vossos holocaustos, né? Eu estou farto dos carneiros, da gordura dos carneiros, né? Dos animais cevados, do sangue de novilhos, dos cordeiros, né? Dos bodes, etc. Então, o Senhor estava farto, não dos sacrifícios em si, mas da forma como o povo estava fazendo. Até porque o Senhor não iria ficar chateado com aquilo que ele pediu. Ele estava desaprovando o que o povo estava fazendo, porque estava fazendo sem compreensão espiritual. Estavam fazendo cheio de religiosidades. Estavam fazendo segundo a vontade deles, segundo o costume deles, segundo os seus interesses, né, pessoais, carnais, e não segundo o mandamento que era espiritual. O Senhor não pediu, e em lugar nenhum está dizendo que o sangue de um animal inocente iria tirar o pecado de uma pessoa. Não. A Bíblia sempre ensinou que o homem que levasse o sacrifício, que matasse um animal inocente no seu lugar, além disso, ele tinha que ter um arrependimento verdadeiro em seu coração. Então não bastava. O sangue de animais não tira pecado de ninguém. Ali era só uma cerimônia, uma tipologia para que levasse o homem a entender que o pecado dele era tão grave que levou à morte. A morte de alguém em seu lugar. Um inocente morreu no seu lugar. Mas parece que eles não entendiam essa questão espiritual. E aí eles começaram a fazer coisa errada. Prostituição, roubo, engano, suborno, exploração do seu próprio irmão, dominação, servidão sobre as pessoas, né? E aí depois chegava no santuário para sacrificar. Como é que Deus pode abençoar um negócio desse, né? É disso que Deus estava farto. E não das cerimônias em si, né? Daquilo que o próprio Deus pediu, porque aí, se Deus estivesse anulando, dizendo, a partir de agora, 600 anos antes aqui de Jesus Cristo, no tempo de Isaías, estou cessando o santuário. Deus não está dizendo isso, o Senhor não está falando isso, né? Infelizmente, tem muita gente que lê e entende assim uma capacidade, sem nenhum discernimento espiritual, sem nenhuma capacidade de entendimento espiritual, e acaba fazendo com que a Bíblia entre em contradição. E o pior de tudo é atacando o caráter de Deus, porque acaba, a pessoa que acredita nisso e prega isso, essa pessoa acaba transmitindo de forma direta e indireta também, obviamente, que Deus é um Deus que volta atrás, que Deus é um Deus que se equivoca, né? Ele comete equívocos, ele não é onisciente, uma série de problemas justamente por falta de entendimento. Não entende que a palavra ela é espiritual. A palavra, um Deus espiritual, como é que ele poderia inspirar algo que fosse físico, temporal, carnal, superficial, né? Apenas letra morta, não pode, né? Nós vimos também aqui, na oitava pergunta de ontem, né? Nós vimos também quando o Senhor diz assim, olha, eu não continueis a trazer essas ofertas vãs. A oferta era vã por causa do coração dos homens, né? Não por causa da oferta em si.
Ele disse também que ele não suportava mais, né, que aquilo havia se transformado em abominação. As festas de Lua Nova, que eram os feriados, né? A festa de Lua Nova, os sábados, os feriados que caíam no dia de das festas, né? As convocações da congregação. Não posso suportar a iniquidade. Veja que ele não está suportando aqui a festa em si, as cerimônias, os feriados, as comemorações. Ele está aqui não suportando a iniquidade que estava associada ao ajuntamento solene, à congregação, à reunião dos irmãos para louvar e adorar. Ele não podia aceitar aquelas reuniões solenes que ele mesmo pediu e preparou para que fossem santas, para que tocasse o espírito do homem, mas se as pessoas estavam cometendo pecado, não estava tocando o espírito. Tem algo errado, não estava adiantando de nada aquilo que Deus pediu que eles fizessem. Pois bem, então, dando continuidade, né, a essa questão, a esse assunto, vamos para a pergunta 9, a primeira pergunta de hoje, da quinta-feira. Por que o Senhor se recusava a ouvir as orações do povo? As orações nessas festas, nessas cerimônias, onde havia sacrifício e tudo mais. Por quê? Responde aqui em Isaías 1, versículo 15. Pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Então veja aqui que, de novo, no contexto da mensagem de Isaías, o problema não são as festas, os problemas não são a convocação solene, os feriados que Deus pediu ali, né? Ele chama aqui de sábados, né? Os feriados, caem na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Esses feriados, que eram o dia das festas, festa de Páscoa, Pentecoste, festa das trombetas, festa das cabanas de Yom Kippur, Chanukah, né? Hanukkah e outras festas, né, que havia. As 7 festas solenes que caíam, eram chamadas de sábados, né, que eram os feriados. E aí, vejam só, o problema não era isso, não. O problema estava no coração do povo, o problema estava no espírito. O problema aqui é de ordem espiritual. Porque do que adiantava o homem levar lá para o santuário de Deus um touro, um novilho de 1 ano, lindo, sem defeito, cevado, para apresentar diante dos sacerdotes do povo. Olha, eu sou um homem consagrado, está vendo a minha oferta aqui? Olha, o melhor touro, o melhor novilho, que ia ser o melhor touro do meu rebanho, eu estou sacrificando ao Senhor aqui em gratidão, ou sacrificando o melhor dos meus carneiros. Olha, o cordeirinho de 1 ano sem defeito, estou trazendo aqui para dizer que era santo diante do povo, para se apresentar como santo. E aí, se ele tinha coragem de matar o melhor novilho dele, por que ele não matou o novilho para matar a fome da viúva, do órfão e do estrangeiro? Cadê o amor pelo próximo? Cadê a prova de que ele era um homem espiritual? Pelos seus frutos conhecereis, pela obra se define se tem fé ou não, como diz o apóstolo Tiago, né? Tu tem fé? Então me mostra a tua fé. Eu mostro a minha fé com as minhas obras, disse Tiago, com muita sabedoria, né? Quem tem fé faz, como Abraão, o pai da fé. Foi porque Abraão tinha fé que ele foi lá sacrificar Isaac, foi lá, não matou porque Deus não deixou. Não sacrificou o próprio filho, né? Olha que maravilha. Então o Senhor está dizendo assim, olha, quando vocês estendem a mão para mim, sabe aquele pedinte, né? Antigamente se chamavam de esmoléu, não é? Aquele que pedia esmola, né? Hoje nós chamamos de um pedinte ou de um mendigo, aquele mendigo que estende a mão para você com aquele olhar assim, que chega a dar compaixão, né? Porque está sofrido e tal. Aí Deus está dizendo aqui, olha, quando estender as mãos, eu escondo meus olhos de vocês. Escondo. Ou seja, muita gente não vai para a igreja e levanta a mão para os céus, começa a chorar e tal, pedindo a Deus, né? Se tiver em pecado, fazendo coisa errada, não tiver amando o próximo, não tiver obedecendo os mandamentos de Deus, ele está dizendo aqui, eu escondo meus olhos de vocês. Então é por isso que muita gente hoje está nas igrejas e tal, né? Chorando e fazendo um monte mas não está obedecendo a palavra de Deus. Como é que ele quer que Deus escuta a sua oração?
A Bíblia diz que aqueles que escondem o ouvido de ouvir a lei do Senhor, até a sua oração se torna abominável. Né? E ele diz aqui ainda o Senhor, quando multiplicais as vossas orações, eu não escuto. Não adianta você fazer uma semana de oração, um mês de oração, 40 dias de oração, 80 dias de oração, 100 dias de oração. Não adianta. Guarde os meus mandamentos. Faça o que é certo. Porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Por que você chega? O povo estava matando os outros? Não. Sangue porque não estavam tendo ações espirituais efetivas para matar a fome do órfão, da viúva e do estrangeiro. Continuando, meus amados, vamos aqui para a próxima pergunta, a pergunta 10. A 10ª pergunta traz aqui o seguinte questionamento. Qual pedido o Senhor fez ao povo de Israel? Ou seja, aqui é o povo de Judá, né? Porque Isaías está escrevendo aqui para o povo a partir de Jerusalém, a partir do rei de Jerusalém, né? Como diz o próprio texto aqui, no início do capítulo 1, né? E por quê? Porque o Senhor faz esse pedido aí ao povo. Vamos ver aqui. Isaías, capítulo 1, versículo 16 e 17, nos diz assim: Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Olha só. Isso aqui é tão interessante, meus amados. Antes de eu comentar o verso, me permitam aqui abrir um parêntese. Praticamente todos os profetas, com exceção de Daniel e de quem mais, deixa eu me lembrar aqui, Ezequiel também vai falar, mas muito por alto, mas todos os profetas menores, chamados de profetas menores ali, né? Além da história de Jonas, todos os profetas menores, assim, a maioria deles vão trazer essa repreensão e essa lembrança pela qual Deus vai mandar um juízo contra o povo de Jerusalém. É que eles haviam esquecido seus próprios irmãos. Como é que eu digo que eu posso amar a Deus, viver na igreja, olhando para cima, chorando, levantando a mão, fazendo essas, desculpa a expressão, essas mungangas que a gente vê hoje nas igrejas evangélicas. O povo tudo cheio de emoção, mas o coração não obedece a palavra, do que adianta? É só atores e atrizes fazendo um papel ali, uma vergonha, como se Deus pudesse ouvir aquilo. Deus vira o rosto de uma coisa dessa. Como ele está dizendo aqui, quem está dizendo é Deus, eu viro o meu rosto. Né? Então o homem, ele não pode ser crente na igreja parecendo um ator, interpretando que está emocionado, que está cheio do Espírito Santo. Não é assim que funciona. O homem tem que viver, sinceramente, do fundo do coração, a verdade. E quando o homem vive a verdade e está cheio do Espírito de Deus, ele é movido a fazer ações. Tem que ter obras. As obras não justificam ninguém, a justificação é pela fé. As obras não salvam ninguém, a salvação é pela graça, mediante a fé. Mas as obras é uma prova para o mundo de que eu tenho fé. Então, uma igreja sem obras, um crente sem obras, ele é um morto. É um mentiroso, ele não tem fé, ele está enganando. Então, o Senhor está... Por isso que João vai dizer, o apóstolo João, cheio do Espírito, vai entender. Né? Vivendo a nova aliança, batizado, selado com o Espírito Santo, João vai dizer, ora, como é que você pode amar a Deus a quem você não vê, se você não ama o próximo que você vê? E como é que você ama o próximo? Atendendo o próximo nas suas necessidades. Naquela época, qual era a necessidade? Comida e bebida, moradia, roupa, essas coisas. Qual é a necessidade de hoje? Quais são as necessidades de hoje? Hoje ampliou-se as necessidades do pobre. É um conselho, é uma motivação, é uma orientação, porque a pessoa está com medo, está com depressão, está com ansiedade, está com
né? Precisa de uma indicação para o emprego, precisa de uma ajuda para um exame médico. As realidades são outras. As ajudas se ampliaram e a gente pode ajudar de inúmeras formas. Não é estar fazendo um sopão nas esquinas de uma vez a cada 15 dias, uma vez por semana, uma vez por mês, e estar tirando foto e selfie para dizer assim, olha, é a placa promovendo a placa da igreja. Não é assim que se faz um trabalho verdadeiro. Deus não olha para isso. Deus olha para o trabalho de cada ser individual, ele olha para o coração. Se na placa da igreja tiver um coração, então ela aprova. Se numa instituição religiosa tiver um coração, então ela aprova. Não, ele olhando para pessoas. Cada pessoa tem um coração e Deus olha para cada pessoa individualmente. Ele quer ver a ação partindo de cada coração. Porque é aí onde Deus habita, é aí onde Deus age, é aí onde Deus unge. Não é mesmo? Pois bem. Então, quando Deus diz aqui purificai-vos, lavai-vos e purificai-vos, ele está... Como era que o povo fazia isso? Tipologicamente, simbolicamente, o povo fazia naquelas cerimônias que ele está citando aqui, que ele não suportava mais. Né? Era nas cerimônias do santuário que as pessoas se lavavam, né? Tinha até a festa das purificações. Vocês não lembram lá no milagre que Cristo faz, transforma água em vinho, lá em Caná da Galileia? Haviam ali 6 talhas de pedras cheias de água, que eram para a festa das purificações. Eles se lavavam, tal, como lavavam só por fora. Lavavam a pele, tomavam um banho com sabonete, né, com tudo, e achavam que estava limpo. O Senhor falou assim, olha, a verdadeira lavagem é a no espírito, mas eles não entendiam, né? Então eles faziam todo esse cerimonialismo e o Senhor dizia lavai-vos e purificai-vos, e eles entendiam que bastava participar da festa de purificação, se lavar por fora, e o coração estava podre. É por isso que Cristo disse lá aos fariseus que não entendiam, que estavam presos à letra morta, como hoje, né? Hoje a maioria dos cristãos estão presos à letra morta, vive de cerimonialismo ainda, infelizmente. Tem gente que acredita mais na cerimônia, mais no culto, mais na igreja, mais nas praxes, mais na metodologia da igreja, do que no próprio Deus. E aí, coitado, a fé dele deixou de ser em Deus para ser na igreja, para ser no pastor, para ser na liderança, para ser no curso de teologia que foi feito. É uma falta de discernimento, assim, absurda, né? Então, o Senhor Jesus falou assim para os fariseus, olha, vocês são como copos. Vocês lavam o exterior, lavam o copo por fora, porque antigamente não eram os copos de vidro que nós temos hoje, nem de cristal, né? Antigamente os copos ou era de madeira ou era de barro, né? Os copos assim de latão, os copos de latão e os copos de bronze e tudo, geralmente eram os reis que usavam para tomar vinho. Mas, e o sacerdote tinha esse tipo de copo, que eles eram ricos. E aí o Senhor, vocês lavam esse copo por fora, mas por dentro está podre. Ele está dizendo assim, comparando o copo, que é um vaso, o copo é um vaso, né? E o ser humano é comparado a um vaso. Então, vocês se lavam por fora, botam roupas de linho finíssimo, né? Sobre vocês, por fora, tomam banho, botam perfume, tudo direitinho, mas por dentro, no coração, está podre. Vocês são como sepulcros caiados. Uma sepultura que a gente pinta de branco por fora, mas dentro está o corpo lá, podre, em decomposição, né? A fedentina, a podridão mesmo. E Jesus compara os religiosos judeus, como Isaías, né? Está citando aqui esse termo que o senhor, purificai-vos, mas não é purificar por fora, não é cerimonial, é no espírito, né? Veja que ele não diz assim, purificai-vos da sujeira do trabalho, da nódoa que ficou na roupa, não, purificai a maldade, e a maldade ela não habita na roupa, na pele, a maldade habita no espírito, ela vem da intenção. Purificai-vos da vossa maldade, né? Os vossos atos, ou seja, as vossas atitudes, é um reflexo daquilo que está dentro do coração, porque a boca só fala daquilo que o coração está cheio. É o resultado, né? Assim como as obras é o resultado do Espírito, né? Aí o Senhor grita aqui, parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem, aprendam a praticar a justiça. Como é que vocês praticam a justiça?
Repreenda o opressor, o irmão que está oprimindo o outro irmão aí, usando o outro como escravo. Querem fazer a justiça? Olhe pelo órfão que ninguém olha. O órfão, o pai dele, do órfão que morreu, estava lá na guerra para defender vocês. E agora, quem é a obrigação de manter o órfão? Não é vocês? E o soldado estava batalhando para que vocês estejam livres hoje? E pleiteiem, briguem, lutem, busquem, né? A causa das viúvas, que está em defesa, coitada, né? Passando fome e necessidade. Meus amados, isso aqui é um dos apelos. Isso significa dizer que agora eu vou passar agora a atender, que é obrigação. Todo órfão e toda viúva na igreja é obrigação nossa. Ajudar, né? Ajudar. Não é ajudar o órfão que você deu o emprego, que você que pagou a escola, ajudou e está orientando e tudo. Não. Não é ajudar o órfão que não quer trabalhar, que já é adulto, já tem 25 anos, não quer trabalhar. Não, não é isso. É ajudar nas suas necessidades. Todas as necessidades. Comida, bebida, roupa e orientar como tem que ser a vida. Se não quiser, aí você entrega a ele para ele se esborrachar lá na vida dele, lá o que ele quiser fazer da vida dele. Como diz Paulo, quem não trabalha não come. Então, veja bem como é a questão da sabedoria. Agora, existem órfãos necessitados na igreja e carentes de ajuda, de orientação, de dinheiro, de comida. Tem que ajudar. É obrigação da. Se a igreja não faz isso, ela não está testemunhando de Cristo. Né? Agora, é só isso? Não. É muito mais do que ajudar órfão e viúva. É fazer o bem em todos os momentos. Existe um universo quase que infinito de possibilidades que a gente tem que viver para fazer o bem, para ser uma bênção para o mundo.